Olá, Sandro. Olá a todos que nos assistem. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder estar dialogando referente à nossa questão do transporte. E também é uma causa, uma situação que pega todos nós, né? Porque atrás daquele equipamento, o caminhão, existe também um pai de família que também está sofrendo com toda essa situação que está vivendo hoje no país. Eu sou o Chorão Caminhoneiro, né? Muitos me conhecem através da greve de 2018, mas eu sempre vim lutando pelo transporte. Tudo que eu tenho é em cima de um caminhão, né? Mais de 20 anos. Minha esposa, mais de 19 anos, transportadora escolar, né? Então eu venho no sistema do transporte toda a minha vida, né? Iniciei lá no início como até cobrador de lotação quando eu era antes de casar, né? E fui motoboy, fui motorista particular. Hoje eu entendo porque que Deus me colocou em todos esses segmentos. Se Ele me colocou, Ele tem um propósito e hoje eu entendo que é para lutar pelo bem, né, do setor do transporte em si. Então, em 2018 a gente vinha numa situação muito complicada, né? O nosso maior erro, Sandro Neri, foi em 2018 não ter lutado para tirar o fim do PPI, que é o preço de paridade de importação, que foi colocado em 2016 pelo presidente Michel Temer e o Pedro Parentes na época e o seu conselho administrativo. Então a gente lutou em 2018, né, para que a gente pudesse ter a garantia, principalmente para salvar o transportador autônomo, que era referente à lei do piso mínimo de frete, é uma planilha de custo, muito taxa como um tabelamento, mas não é, né? Lutamos referente ao eixo levantado, o eixo erguido, que foi uma situação que a gente pagava mesmo vazia, a questão do pedágio, que é um absurdo que vem fazendo com o nosso sistema de transporte, né? Referente à questão de contrato, depois a gente pode falar referente a isso dos pedágios, tá? Só estou dando aqui uma prévia aqui para o pessoal entender quem que é o Chorão e de onde que o Chorão veio, né? E aí, em 2018, a gente veio lutando para que a gente pudesse realmente salvar, principalmente, o transporte autônomo. Só que a gente vinha numa defasagem de inflação em 2018, né? E também com o preço dos combustíveis subindo toda semana praticamente, justamente o que vem acontecendo hoje dentro do transporte. Mas, assim, uma escala mais pesada hoje ainda, né, Chorão? Hoje está pesado. É uma escala mais pesada, mas, porém, o fator econômico pior, né? E aí eu vou explicar, e aí por isso que a gente precisa hoje envolver toda a sociedade. Em 2018, a gente estava sofrendo, realmente a gente fez a maior paralisação nacional, né, do transporte, isso é um marco que ficou na história, né? Aí depois a gente veio numa transição de governo, uma troca de governo, né? A gente pegou o impeachment da presidenta Dilma, e aí entrou Michel Temer foi e atrelou o nosso preço na moeda estrangeira, que é o preço de paridade de importação, né? E aí logo em seguida a gente já veio num ato de eleição, que foi o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu fiz parte, né? Apoiei sim, me arrependo, né, tenho humildade para falar que me arrependi. Eu fui uma pessoa que eu recebi a comenda do Mérito Mauá, né, o maior mérito do transporte do Brasil. Participei da transição do governo em algumas reuniões. Eu participei da posse do presidente Jair Bolsonaro. Então, quer dizer, então a gente estava alinhado. Por quê? As promessas que foram feitas para a categoria, que realmente iria mudar e automaticamente beneficia o povo. Só que nada disso aconteceu. Nós ganhamos tudo e não levamos nada. Entende, Sandra Onelli? E aí é o seguinte, qual que é a situação hoje? Já era para nós ter parado esse país de novo. E eu sempre falei o seguinte... Essa é uma pergunta... Desculpa eu te parar aqui, ô Chorão, mas essa é uma pergunta que o pessoal está colocando aqui. O que falta hoje? Porque, assim, o brasileiro não está aguentando, cara. A cesta básica está mais cara do que o preço do salário mínimo. E tudo isso, eu já vou até cumprimentar o Nery daqui a pouquinho, e tudo isso reflete com base no preço dos combustíveis. Você falou que a categoria cobrou, Bolsonaro prometeu, mas não cumpriu. Mas isso não foi só para a categoria, foi para o Brasil inteiro. Tudo que aquilo que ele prometeu, que veio, não foi cumprido. Hoje, a que pé está e assim, como que está a visão do caminhoneiro hoje com tudo isso que está acontecendo, cara? Nós estamos muito preocupados, Sandra, muito preocupados mesmo com a situação que vem acontecendo.
Eu sou uma pessoa que eu sempre lutei, desde 2018, e ainda firme, para que a gente pudesse baixar e retirar o preço de paridade de importação. E a gente fala e a gente aponta onde pode ser feito, né? Então, assim, para o pessoal, para a população entender, para quem está nos assistindo, existe um conselho administrativo dentro da Petrobras que responde para o Ministério de Minas e Energia. Então, são 11 membros do conselho, 6 deles são indicados pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Sim, E também o presidente. Então, assim, a narrativa que não pode fazer nada é balela. O que tem que ser feito? Precisa realmente ter coragem para chegar lá e peitar o mercado, né? E para salvar realmente o povo brasileiro, principalmente a nossa categoria. Por que a nossa categoria? Porque 63% da carga desse país é rodoviário e é o transportador autônomo que carrega. Tudo que chega na nossa casa é através de um caminhão. Entende? Então é o seguinte, a gente realmente precisa fazer alguma coisa, calado a gente não pode ficar. Só que a pauta dos combustíveis, Sandro, não é uma pauta só dos caminhoneiros. Como a gente percebeu em 2018, quando a gente estava lutando para baixar, muitos, não todos, mas a maioria foi para o posto de combustível, e a gente tem vídeos de nego dando facada um no outro para abastecer a R$10. Entende? E a situação era totalmente diferente. Hoje a gente tem sim uma guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Nós pegamos a questão da pandemia, então nós estamos num setor, um fator econômico totalmente diferente de 2018. Por isso que a gente precisa realmente lutar. A população, eu vi uma fala do Nery Mitua, que realmente a população precisa acordar. Mas acordar para quê? Não para defender político A ou B. Nós temos duas bolhas dentro do país. E essas bolhas estão atrapalhando. Por quê? Porque a gente precisa realmente unir forças, porque a fila do mercado, a fila do posto de combustível, a fila da farmácia é a mesma, gente, da direita e da esquerda. E a gente vê hoje, eu estava conversando com a amiga, até estava comentando com o Nery, pessoas perdendo o vínculo familiar por causa da política. E todo mundo se lascando, vamos falar o português claro. Como você acabou de colocar, a cesta básica chegou a 1.200. Agora você imagina uma família que tem um trabalhador só dentro de casa. Como é que ele come? Como é que ele se veste? E o gás de cozinha? E a água e a luz? Eu ando dentro de São Paulo hoje, Sandro, 70% os pessoal que está morando na rua, na porta dos comércios, não é usuário de droga, não. São pessoas, são famílias que perderam o seu direito o poder de compra. Então, o pobre cada dia mais pobre e o rico cada vez mais rico. Mas o mercado, o Paulo Guedes, hoje ele trabalha somente para o mercado. O que a gente precisa fazer, gente? Realmente a gente precisa da união. Nós precisamos que o povo acorde e que venha junto com os caminhoneiros, que venha junto com o transporte. Essa pauta não é só do caminhoneiro, essa pauta é de toda a sociedade. Então, assim, hoje, o que muitos caminhoneiros falam para mim? Não, se a sociedade vir junto, a gente vai junto. Nós somos um carreteiro, nós temos o cavalinho, nós temos a carreta. O cavalinho nós puxamos, mas o povo tem que vir junto, que são a carreta, para vir junto, para a gente pressionar quem tem que pressionar. Por quê? Eu participei agora, até o Nery estava lá, na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, aonde foi chamado a Petrobras para participar. Um descaso total. Por que um descaso total? Foi 8 entidades chamadas para participar da audiência pública. Só 2 foram presencial. O restante foi tudo videoconferência. Né? Então, assim, isso mostra a falta de respeito e a falta de transparência com a nossa categoria e também com o povo brasileiro. Por quê? No dia 24, eu venho alertando, o transporte vai entrar em colapso. Existe uma possível desabastecimento dentro do país. E todo mundo falou, isso não existe, Chorão. Existe. Tanto é que a gente soltou uma nota, a Petrobras foi e colocou, dizendo que o estoque do mercado interno era menos de 20 dias. Eu lembro. Depois o Ministério de Minas e Energia falou, não, gente, é só 38 dias. Aí veio o presidente da República e falou, não, é 40 dias. Então está um descontrole total. E a gente pede o quê? Transparência. E a gente realmente não podemos ficar calado, eu repito mais uma vez. Fazer alguma coisa nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar. Mas tem uma situação econômica junto com a gente. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade para a gente não prejudicar ainda mais
o pobre, né? Porque, assim, existe a classe média e a classe pobre. Essa é que mais sofre, porque a classe média alta, esses não pagam imposto, né, Sandro?